Vamos lá para o resumo da segunda semana da Trip da Alta Performance. Então neste vídeo eu vou te contar um pouco de tudo o que aconteceu nesta última semana, todos os conteúdos que eu abordei na Trip, e lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para você que é assinante da minha lista, você que é mais engajado e teve muita coisa legal, e nesse momento aqui eu vou fazer esse apanhado geral. Então estou aqui com meus lembretes para não deixar passar nada em branco. E claro que se você quiser se aprofundar em algum desses conteúdos que eu vou dizer agora, vale a pena você ir lá assistir o vídeo original desse conteúdo especificamente, já que esses vídeos têm em média 10 minutos, então eu aprofundo muito mais em cada um deles. Mas caso você tenha perdido a semana, então aqui é uma boa oportunidade para você saber exatamente o que aconteceu nessa semana. E lembrando que a Trip da Alta Performance, ela objetiva fazer de você uma pessoa, ao mesmo tempo, muito mais produtiva, ou seja, que consegue realizar muito mais coisas em menos tempo, fazer mais gastando menos e, ao mesmo tempo, caminhar em direção à autorrealização. Então, nada vale você ser hiperprodutivo, fazer muitas coisas se você não for uma pessoa feliz, se você não for uma pessoa que não consegue se dedicar tempo àquilo que tem de realmente mais importante na sua vida, ou seja, ter autorrealização. Então essa é a alta performance, autorrealização mais autoprodutividade. Então vamos lá. O primeiro conteúdo que eu falei essa semana foi sobre eliminar inteligentemente. Então, muitas das coisas que nós fazemos em nossas vidas são atividades circunstanciais, atividades que não contribuem em nada para o seu crescimento pessoal ou profissional. Então, essas atividades são atividades que precisam ser banidas de nossas vidas. Nós não precisamos delas. Elas são sugadoras de tempo e de energia. E às vezes nós deixamos, por exemplo, de estar com o nosso filho ao lado, deixamos de dar atenção, de fazer um exercício com ele, que seja uma brincadeira, ou com nossa esposa, ou com as pessoas que nós mais amamos, ou até uma atividade profissional, por simplesmente ficar na frente da televisão, passando os canais sem nenhum tipo de perspectiva, ou nas redes sociais, falando da vida dos outros, enfim. Essas atividades realmente são as atividades que devem ser eliminadas de nossas vidas. E não devemos eliminar as atividades importantes, e justamente o que acontece é isso, é que quando você precisa de mais tempo, você elimina o sono, você elimina o tempo de se alimentar adequadamente, você elimina a atividade física, você elimina o tempo que você passa com as pessoas mais importantes na sua vida, e isso acaba gerando um resultado muito negativo em nossas vidas. Então esse foi o primeiro conteúdo. Em segundo, eu falei lá, tem um vídeo falando sobre as 4 primeiras necessidades básicas. Então, na realidade são 6 necessidades básicas que o Anthony Robbins traz, e eu falo aqui nesse vídeo das 4 primeiras. A necessidade de termos certezas de certas coisas. Então tem coisas que a gente não pode duvidar, não pode estar com insegurança, temos que ter certezas que nós podemos nos alimentar todos os meses, que nós teremos segurança, que enfim, as necessidades básicas de sobrevivências fisiológicas precisam ser supridas e nós precisamos de certeza disso. Inclusive isso é o que nos leva a fazer atividades profissionais motivadas de forma 2.0, ou seja, com motivação extrínseca, como um trabalho onde nós só trabalhamos pelo salário. É importante, a depender de nosso nível, porque essa remuneração vai ser importante para dar essas certezas que nós precisamos. Depois nós temos nossa segunda atividade, nossa segunda necessidade básica, que é a necessidade de incerteza. Então, por mais paradoxal que isso possa parecer, nós temos as necessidades de certezas, mas também de incertezas. As incertezas são aquilo que dá o tempero para a nossa vida, aquilo que faz com que você saia da sua zona de conforto para poder conquistar algo a mais. Então, já está provado, inclusive por diversos estudos, que os países que têm o maior nível de desenvolvimento humano, qualidade de vida, renda per capita, são os países também que têm os maiores índices de depressão e suicídio. Porque, às vezes, nesses países o que acontece é que as pessoas têm muitas certezas e poucas incertezas. E essas incertezas, esses pequenos desafios também são importantes para a gente poder manter o brilho no olho, a gente manter a motivação em continuar tentando ser melhor. Quando num relacionamento, por exemplo, você só tem certezas, às vezes acaba
que isso estraga o relacionamento. Então é importante que cada um tenha a sua independência, cada um busque se desenvolver pessoalmente para manter a admiração e também faz parte ter a incerteza se esse relacionamento vai dar certo ou não, se os dois continuarão apaixonados ou não, isso faz parte, porque isso vai lhe obrigar. Isso vai fazer com que você sempre tente ser o melhor possível. Depois, a terceira necessidade básica que eu falei foi sobre a significância. E todo ser humano tem necessidade de se sentir amado e ser amado, e dentro da significância nós temos a autoestima e o ego. E a autoestima é a autoaceitação, o quanto eu gosto de mim mesmo, o quanto eu estou me tratando bem. E o ego é o quanto eu sou aceito pela sociedade na qual eu vivo, o quanto eu sou importante para as pessoas que estão ao meu redor. Então isso é ego. Então nós não devemos confundir autoestima e ego como necessidades básicas, com autoestima no extremo, ou na sua ausência, ou no seu extremo de presença, ou tanto com o ego, com a ausência ou extremo, não são bons. Então esses pontos precisam ser equilibrados. Não estou falando aqui de egoísmo, egoísmo é ruim. Não estou falando de altruísmo extremo, isso também é ruim para você. Sempre pensar nos outros e se prejudicar também é ruim. Então é o equilíbrio. Cuide de você, se trate bem, cuide de dormir bem, de se alimentar, de fazer atividade física, cuide das suas relações interpessoais, mas também intrapessoal. E isso aí é a terceira necessidade básica, então, significância. E a quarta é a necessidade de conexão. Então, conexão é sentir o pertencimento, sentir o amor, a paixão, amar pessoas e objetos. Então não há problema nenhum em você sentir conexão por determinado tipo. Algumas criancinhas sentem uma conexão com um ursinho que para ela é importante dormir com ele. Então essa é uma necessidade básica do ser humano. É o sentimento de pertencimento. Então, não tenha medo de amar e não tenha medo de ser amado. Isso nós precisamos muito para nos desenvolver. Então, essas são as 4 primeiras necessidades básicas e nós temos 2 necessidades básicas mais avançadas e essas 2 eu prometi que eu vou fazer um vídeo para falar só sobre elas, eu ainda não falei lá no capítulo do modelo mental, quando eu estiver falando do próximo nível. Essa segunda semana ainda da Trip, a segunda semana ela ainda fala do nível atual, do You Are Here. E lá no próximo nível eu falarei sobre as 2 últimas necessidades básicas. Em seguida, eu comecei a entrar um pouco nos conteúdos de aprendizagem. Já que nós estamos no nosso nível atual, muitas vezes nós iremos precisar aprender ou evoluir as nossas habilidades no que nós fazemos para podermos gerar os resultados extraordinários que nos levarão para o próximo nível. E a aprendizagem tem 4 fases, está lá no vídeo, e essas 4 fases são 2 fases onde nós não sabemos ainda e 2 fases onde nós já começamos a saber. Então, 2 fases de incompetência e 2 fases de competência. E o que diferencia essas 2 fases dentro de cada uma dessas fases é o nível de consciência que nós temos daquilo que nós fazemos. Então, a primeira fase é a fase de incompetência inconsciente. Não sei que eu não sei, então isso não me incomoda. Depois, quando eu começo a aprender algo, eu caio um pouco o meu rendimento, minha motivação, fica mais difícil. Essa é a fase onde as pessoas mais abandonam a implementação de novos hábitos. Lembrando que um hábito é a aprendizagem de um novo comportamento. Então, nós passamos por todas as fases da aprendizagem na implementação de um novo hábito. Então, na primeira fase, incompetência inconsciente, e na segunda fase, começo a aprender, então eu ainda não sei, mas eu já estou consciente do que eu não sei. Por isso que é mais difícil. Então essa é a fase de incompetência consciente. É difícil, você se dá conta que você vai ter que escalar às vezes uma montanha e às vezes isso é desestimulador. A não ser que você saiba do que eu estou falando agora e quando você estiver naquela fase que você quiser abandonar o seu novo projeto, você lembra. Essa é a fase de incompetência consciente. Então é normal que eu esteja com dificuldade. Na próxima fase isso começa a melhorar, porque é a fase da competência consciente. Ou seja, comecei a adquirir novas habilidades. Estou dirigindo um carro, já estou começando a deslocar o carro legal, já estou começando a conseguir coordenar os meus movimentos, já estou conseguindo aprender a falar um novo idioma, comunicar algumas coisas nesse novo idioma, mas eu ainda tenho que gastar bastante energia mental para fazer dar certo, porque eu estou trabalhando a nível de córtex, de neocórtex, e lá você precisa gastar ATP, concentração, para fazer essa atividade dar certo. Então ainda é um pouco difícil, você ainda precisa gastar energia nisso e nessa fase as pessoas também costumam abandonar às vezes porque ainda não é automático.
Porque o automatismo ele acontece na quarta fase, que é a fase de competência inconsciente. Ou seja, eu faço o que eu faço e não preciso prestar atenção nisso necessariamente, porque o meu subconsciente, a parte mais profunda do meu cérebro, pela via ascendente, comunica ao meu neocórtex o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Então é aquilo, por exemplo, eu estou aqui falando em português, eu não preciso pensar em como elaborar as minhas frases, as minhas palavras, porque isso já está automático em mim. É a mesma coisa para quem dirige há 10 anos, não perde tanta energia mental em dirigir um carro, é automático. E o legal, quando você automatiza isso, é que você libera mais espaço no seu neocórtex para novas aprendizagens. Então, essas são as 4 fases da aprendizagem, que são as 4 fases da mudança de hábito, já que a mudança de um hábito é a aprendizagem de um novo comportamento. Muito bem, então em seguida eu falei sobre os 3 passos para passar de aprendiz a mestre. Então, isso também é um conteúdo de aprendizagem. E quais são as 3 grandes fases de aprendizagem agora de forma de aprender? Falei por enquanto sobre as 4 fases da aprendizagem do ponto de vista de competência, incompetência, consciente ou inconsciente. Agora eu vou falar sobre forma de aprendizagem. E nós temos 3 grandes formas, 3 passos de aprendizagem. Imagine que você queira hoje aprender uma coisa nova. Vamos lá, você quer aprender a falar francês. Qual é a melhor maneira de você começar a aprender a falar francês? Observando pessoas falando francês. Então, indo para um país onde as pessoas falam francês e se imergir, fazer uma imersão nesse país, ou se você não puder fazer isso, assistir filmes, documentários, coisas em francês, ler livros em francês, começar a observar o francês. Mesma coisa para um garotinho que quer aprender a jogar futebol. Ele observa na televisão primeiro alguns jogadores e lá ele começa a modelar, imitar. Alguém que quer aprender a falar em público, olha as pessoas que você mais admira que falam em público e comece a perceber, fazer uma observação profunda dos padrões dele. E a partir daí você começa a modelar. Modelar não é copiar, é fazer do seu jeito baseado naquilo que você viu. E essa é a primeira fase da aprendizagem, é como nós conseguimos sair do zero, né? Dar o primeiro passo. Depois nós temos a segunda fase, e essa segunda fase é a fase prática. Uma vez que eu observei, aí eu começo a tentar falar algumas coisas em inglês, eu faço alguns exercícios de repetir um áudio, por exemplo, ou conseguir encontrar naqueles aplicativos qual foi a frase que foi falada, ou começo a ir para um treinamento de futebol, bater na bola, fazer chutes, dribles, enfim. Então essa é a fase prática de aprendizagem. Uma vez que você observou profundamente, você começa a fazer a prática. E é claro que essas fases estão sendo colocadas aqui de forma didática, sequencial, mas elas podem ser feitas ao mesmo tempo e um mestre estará sempre aprendendo observando, estará também sempre aprendendo na prática. E esses conteúdos foram tirados até de um livro chamado Maestria, tá? Tá lá, eu falo bem da referência dele no vídeo original. E a terceira fase, já falamos de observação profunda, já falamos de prática, e a terceira fase é a fase de experimentação. É quando você já começa a adquirir uma habilidade básica naquilo e você começa a criar alternativas, a adaptar. Se eu aprendi a falar em público observando o meu mestre, eu começo inicialmente a treinar meio que modelando ele e na medida que eu vou tendo prática e prática e prática, eu começo a encontrar atalhos e começo a encontrar formas próprias que irão potencializar o meu desempenho. Então essa é a fase da maestria, da experimentação. E nós iremos crescendo, aumentando o nosso desempenho, a nossa performance, na medida que nós praticamos com o tempo. E aí essa é a fase da aprendizagem criativa, de você inovar. Então essa é a maestria, é a terceira fase, e esses são os 3 passos que lhe levarão de aprendiz a mestre no que você desejar. Observe profundamente, pratique, pratique, pratique para adquirir habilidade e experimente para você criar as suas alternativas. E aí o próximo conteúdo foi ali na véspera do Natal, eu botei um texto que eu escrevi em 2013, fiz um vídeo que eu fiz agora, falando se o Papai Noel existe. Então essa foi a dúvida, se o Papai Noel existe ou não. Algumas pessoas têm essa dúvida, algumas criancinhas acabam na adolescência deixando de acreditar no Papai Noel e é muito raro ver algum adulto que acredita no Papai Noel. E essa é uma pena, porque o Papai Noel ele existe a partir do momento onde você acredita nele. Então quando nós temos criancinhas que acreditam,
querendo ou não, aparece um presentinho, às vezes ali no dia 25 pela manhã, um presentinho de Natal. E o adolescente para de acreditar e obviamente não aparece mais, mas o mais grave é que o adulto não acredita no Papai Noel. E o incrível é que existem dois tipos de Papais Noel. Existe o Papai Noel da criança e existe o Papai Noel do adulto. E o Papai Noel da criança, apesar de ser maravilhoso, o Papai Noel do adulto é ainda mais maravilhoso. Porque o Papai Noel da criança faz você sonhar o ano todo e lhe recompensa no dia 25 de dezembro. O Papai Noel do adulto pode lhe fazer sonhar também o ano todo e ele pode lhe recompensar todos os dias, porque você tem a condição de gerar essas recompensas. Então nós estamos falando aqui de crença. Se você acredita no seu potencial, se você acredita no que você é capaz, é o primeiro passo para você conseguir materializar algo. Se você não acredita, você não vai realizar o que você não acredita. Então o primeiro passo é acreditar. Acredite no Papai Noel, acredite no Papai Noel dos adultos, porque ele vai lhe mostrar que você tem todos os recursos e você vai poder materializar esses recursos e conquistar o que você quiser. E não precisa esperar dia 25 de dezembro. Pode fazer isso em qualquer momento do ano. Então essa foi a mensagem desse vídeo sobre o Papai Noel e falar sobre as nossas crenças. Nós precisamos trabalhar melhor as nossas crenças, principalmente as nossas crenças impulsionadoras. Porque existem diversas crenças também que tiram recursos. E essas crenças nós devemos abandonar e substituir por crenças impulsionadoras. E é muito difícil você fazer isso se você estiver imerso num ambiente desmotivador. Então, a dica é, se cerque de coisas que vão lhe motivar, que vão lhe inspirar, e isso vai modificar as suas crenças. Depois eu falei sobre os hábitos angulares. Então o hábito angular, eu falei assim, você pode mudar toda a sua vida mudando apenas uma única coisa. E lá no Poder do Hábito, que é um livro maravilhoso, o Charles, o autor do livro, Charles Duhigg, fala sobre como modificar um único hábito que vai desencadear uma mudança de diversos hábitos na sua vida e transformar radicalmente a sua vida. Então esses são os hábitos angulares. Às vezes nós vamos até no médico ou em algum profissional que ele diz, olha, sua vida está toda errada, você está cheio de problemas, faça todos esses exames, tome todos esses remédios, comece a fazer atividade física, alimentação, você implementa tantas mudanças de hábito que o paciente não sai de um lugar, não sabe por onde ir, é muito difícil, é muito complexo. Nós temos que trabalhar uma única coisa de cada vez. Agora, a sacada é trabalhar a coisa certa, é trabalhar a coisa mais importante que nós devemos trabalhar naquele momento. E essa coisa, às vezes é a coisa mais simples que está à nossa frente. Nós costumamos querer sempre o mais complexo, sempre o mais difícil. E isso nos afasta de nossa essência e nos afasta da nossa possibilidade de transformação. Então lembre-se que, qual é a coisa mais simples? Por exemplo, eu digo no ano de 2015, eu decidi mudar uma única coisa na minha vida dia 1º de janeiro. Eu falei, olha, esse ano eu paro de tomar refrigerante. Não estou dizendo aqui que refrigerante é bom ou ruim, mas para mim foi uma decisão que eu precisava tomar, parar de tomar refrigerante. E eu parei, nunca mais tomei refrigerante. E a partir daí, isso desencadeou diversas outras mudanças de hábitos poderosíssimas que partiram do refrigerante. Então isso é um hábito angular e é possível transformar a nossa vida a partir da transformação de uma única coisa. E por fim, o último conteúdo desta semana 2 foi o método DEAL, do livro Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, e são os 4 passos para nossa libertação. Então foi isso que eu chamei esse conteúdo de os 4 passos para a nossa libertação, e libertação significa liberdade de tempo com qualidade de vida e mantendo a nossa produtividade. Porque é fácil libertar tempo se a gente parar de fazer, de produzir. Então, se você fica sem fazer nada o dia todo, você vai ter tempo. Mas como você conseguir ter tempo? Porque ter tempo é fazer o que você ama. Tempo para as coisas importantes e, ao mesmo tempo, se manter uma pessoa altamente produtiva. E o Timothy, ele traz esse método, que é o método DEAL, 4 letras, D-E-A-L, onde o primeiro passo é definir o que é mais importante, o que nós devemos fazer de fato. Segundo passo é eliminar, então tem lá um vídeo falando só sobre isso, eliminar. Eliminar inteligentemente as atividades circunstanciais e aquilo que nós não precisamos fazer em nossa vida para poder focar no que é realmente importante. Depois, automatizar. Então, se você é um empresário, é automatizar a sua empresa, transformar a sua empresa num negócio autossustentável, delegando tarefas, trabalhando o seu RH, sua motivação, enfim. Você automatiza a sua empresa, isso vai libertar tempo
tirar seu tempo operacional, executivo, para lhe manter mais no nível estratégico, pensar em estratégias de crescimento, de melhoria de qualidade. E se você não é um empresário, a automação é você chegar na fase 4 do conhecimento daquela habilidade. Então, se você está aprendendo a dirigir, você precisa dedicar um tempo para treinar isso. Mas na hora que você chega na fase 4, você liberta seu tempo, você automatizou seu conhecimento. E quando você automatiza, você não gasta mais tempo com aquela atividade especificamente. Você pode fazer outra coisa. Você pode ouvir um podcast enquanto você dirige e aprender o que está sendo falado no podcast. E isso, o quarto passo, o L, é a libertação. Quando eu automatizei o que eu tinha que automatizar, eu libero o tempo para poder fazer mais coisas, outras coisas, ou desfrutar das coisas mais importantes. Então, basicamente, essa foi a segunda semana da trip da alta performance. Tem mais conteúdos aí. Na terceira semana nós vamos começar a entrar no próximo, no propósito, falar sobre a nossa missão de vida, sobre como encontrar o nosso propósito. Às vezes isso é tão difícil a gente conseguir entender o que é propósito. Eu já ouvi falar tanto disso, mas até eu entender de fato o que era, isso levou muitos anos estudando e pesquisando, até que quando eu encontrei de fato como encontrar o propósito, eu encontrei o meu, e aí a partir daí minha vida se transformou totalmente. Então, deixa aqui seu comentário mais uma vez, me diz o que é que você está achando, quais são as dificuldades, suas dúvidas em relação a esses conteúdos, e eu te vejo nesse mesmo ambiente na próxima semana para a trip da alta performance resumo da semana 3. Um grande abraço, lhe desejo uma alta performance na sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.